Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 7. O verso de número 24. Amém? Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos perante a sua face, Senhor Deus, para que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, que eu venha esvaziar de mim, e que o Senhor venha usar a minha boca, Senhor Deus, como canal de bênção para a tua igreja. Ó Deus querido, eu oro, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, lemos o versículo que escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, que era discípulo do Senhor Jesus Cristo, né? E ele vem escrever o seu evangelho para apresentar Jesus como o Messias, o Salvador, né? E aqui ele nos relata que o Senhor venha falar, que tem aqui um subtítulo na Bíblia, que falando dos dois alicerces. Então aqui o Senhor vem terminando o Sermão do Monte, que se iniciou lá no capítulo 5, depois os irmãos leem em casa. E o Senhor vem aqui, o Senhor Jesus vem terminando o seu sermão, falando sobre os dois alicerces, sobre a rocha e sobre a areia. E ele vem dizer que todo aquele, então o Senhor aqui, ele não vem fazer discriminação de ninguém, está aberto para todos, o Evangelho é para todos, basta a gente abrir o nosso coração, procurar entendê-lo, que o Senhor é conosco. E o Senhor põe bem claro que aquele que ouve e pratica as suas palavras. Claro que o Senhor não só ensinou o Sermão do Monte, mas toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra do Senhor, nós temos que estar atentos em tudo que ela fala. Mas aqui o Senhor fala aquele que ouve e as pratica. Então nós não temos somente só que ouvir a palavra do Senhor, porque ouvir, muita gente ouve e não dá crédito, né? O famoso ditado, entra daqui e sai de cá. Mas a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, guardar no nosso coração e colocar em prática. Esse é o grande segredo. Não ser só simplesmente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. E ele vem falar que aquele que ouve e as pratica é o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre algo firme, né, que vai vir as chuvas, os ventos, ou seja, vão vir tempestades, lutas, dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus nos diz, né, que nós teremos aflições. Isso é fato, todos nós vamos passarmos por dificuldades, e nesse momento que as dificuldades virem, que as lutas vierem, nós vamos estar firmes na rocha, porque nós somos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então, quando a luta vier, nós vamos estar ali firmes, não vamos resistir firmemente com o Senhor as aprovações, todas as dificuldades, e vamos sair vitoriosos. Mas, irmãos, tem muita gente que só ouve, não pratica, né? Quer fazer tudo do seu jeito. Então, quando vem a luta,
essa pessoa ela é facilmente derrotada, né? Eu já vi vários irmãos que passam por dificuldades, são derrotados, porque a gente vê que a gente fala, prega, a gente fala da palavra, a pessoa ouve a palavra, mas todo aquele bom conselho que a gente dá para aquela pessoa, ela não coloca em prática. Então, quando vem a luta, essas pessoas acabam sofrendo. E é tão simples, né? Vamos dizer assim, simples, ouvir o Senhor, gente. Mas a prática, colocar em prática, às vezes é bem difícil, né? Porque falar é fácil, né? Muita gente fala por aí, falar é fácil, quero ver fazer. Mas vale a pena, irmãos, a gente pagar o preço por ser obedientes à palavra do Senhor, colocar tudo em prática, tudo aquilo que o Senhor nos fala. E nós vimos que o Senhor começa lá no capítulo 5, né, esse sermão, que ele termina aqui. Ele vem falando lá no início sobre as bem-aventuranças, né? Ele vem falando, bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os mansos. E como Mateus vem relatar no seu evangelho, seu principal foco é mostrar o Senhor como o Messias, e o povo naquela época esperava tanto o Messias, né? Mateus, que era judeu, então ele escreve o seu evangelho para os judeus, e então ele vem, todos eles esperavam o Messias, o Senhor, como um guerreiro que ia levantar-se no meio do povo, levantar-se um exército e ia lutar contra Roma, ia libertar eles de Roma. Muitos esperavam um Senhor, um guerreiro, um rei, que iam libertar eles da opressão de Roma, né? E que eles iam ter um reinado tão próximo como foi lá atrás, nos dias de Davi, nos dias de Salomão, onde Israel passou por um período de abundância, de vitórias. Então, quando o Senhor vem aqui começando a falar, bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacificadores, então o povo ficou meio na dúvida, não entendia o que o Senhor estava querendo falar. E o Senhor vem falar não aquilo que eles queriam ouvir, mas sim, o Senhor vem falar palavras que tocavam com o coração do homem. E aqui o Senhor já chama a atenção deles para a sua doutrina. E o Senhor vem falando das bem-aventuranças, o Senhor vem falando sobre oração, o Senhor vem falando sobre o jejum, o Senhor vem falando várias diretrizes aqui para a gente poder colocar em prática e ter uma vida abençoada. E eu queria levantar com os irmãos duas questões, que é sobre a oração e o jejum, que fala lá no capítulo 6, o Senhor vem falar sobre esmolas, né? Sobre a oração, sobre o jejum. Então eu queria falar com os irmãos, focar nesses dois pontos, em oração e jejum. Amém? E o Senhor fala lá no capítulo 6, no versículo 6, e fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Amém? Irmãos, como nós lemos, né, o texto lá na leitura fala sobre os dois alicerces. Então, o alicerce, você pode ver a estrutura da igreja aqui, a coluna, as vigas, mas o alicerce ninguém vê. O que está realmente sustentando, né, a estrutura da igreja aqui é a base. Você pode ver aí que essa coluna está ali embaixo ali tem, né, Douglas? Um buraco ali grandão, a sapata toda, a ferragem toda bem preparada para poder estar segurando tudo isso aqui. E o Senhor vem falando que quando a gente orar, a gente entrar lá no nosso secreto, no nosso quarto, e orar ao Senhor. O Senhor que vem em secreto, Ele nos recompensará. Então, o que é que eu vejo? Às vezes a gente vem para a igreja, ora aqui, né? Louva, busca o Senhor, mas a gente só vai ficar firmes mesmo com o Senhor dentro da nossa casa, no nosso dia a dia lá fora, onde ninguém está vendo,
onde o pastor não vê, o irmão que está do lado não está vendo. É lá no nosso secreto, é lá no nosso dia a dia, a gente tem que estar buscando o Senhor, a gente tem que estar colocando em prática as palavras do Senhor. Aqui na igreja é fácil, né? A gente ser santos, ficar orando, dando uns glória a Deus abençoado, mas o Senhor quer que nós sejamos realmente crentes, é lá fora, no nosso dia a dia. Então, eu venho falar para os irmãos que vamos dar bom exemplo, dar um bom testemunho no nosso emprego, porque a gente, que é pai de família, a gente passa mais tempo no nosso emprego do que dentro da nossa própria casa. Quando a gente estiver em casa, né, ser bons pais, boas mães, enfim, é lá fora, irmãos, que nós vamos realmente colocar em prática. Nós vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, mas nós vamos colocar em prática, é lá fora, no nosso dia a dia, no nosso convívio. E o Senhor vem nos ensinando, né, a orar. Naquela época lá, o povo ficava tudo em pé, né, orando, se mostrando, falando: eu sou tal, eu estou orando, eu estou jejuando. E o Senhor vem e quebra tudo isso. Então, nós também temos que fazer como o Senhor falou. Vamos buscar o Senhor no nosso íntimo, no nosso secreto, e colocar tudo em prática. Amém? E como falar de oração? A gente tem que ter uma vida de oração. A oração é muito importante. O próprio Senhor Jesus nos dá esse exemplo, né? Você pode ler os evangelhos e falar: e o Senhor estava orando, e o Senhor estava orando, sempre o Senhor Jesus estava orando. Que nós possamos orar. Nós podemos ver, lá no início do evangelho, a gente vê, né, Abraão orando pelo seu sobrinho Ló, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma, e Abraão vai e ora, intercede ao Senhor pelo seu sobrinho. A gente vê Abraão orando pela sua família. Então vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, mesmo que eles não são convertidos, né? Vamos continuar orando, buscando por eles. Não vamos perder a esperança, porque o Senhor tem essa promessa, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então vamos orar pelos nossos familiares. Recentemente, né, eu e minha esposa, nós oramos pelo meu pai, né? O Senhor o recolheu, e a gente viu o trabalhar do Senhor ali naqueles últimos dias, aquela última semana. E eu creio, eu tenho no meu coração muito forte que o Senhor resgatou, porque a gente orou, a gente pediu ao Senhor, a gente viu Deus trabalhando nas pequenas coisas, até troca de horário de visita, Douglas. O Senhor preparou tudo. Então, eu falo para os irmãos: não deixe de orar por aquela pessoa querida que está lá na tua casa, que o Senhor você venha não perder a esperança, que o Senhor vai atender no momento certo. Amém? Nós vemos tantos exemplos de oração durante a Bíblia. Nós vemos Josué orando e o Senhor parando o sol, ou seja, movendo a natureza em prol do seu servo. Então, a oração é uma arma muito poderosa que nós temos que saber usar. Às vezes nós temos uma arma boa na mão, excelente, mas não sabemos usar. Às vezes nós deixamos várias outras coisas roubar aquele tempo nosso de oração, como rede social, até mesmo um jogo na TV, né? Eu que gosto muito de futebol, aí às vezes a gente fala: eu vou ver esse jogo aqui, e de repente a gente já está dormindo, o jogo é que está vendo a gente, e a gente vai deitar, a gente deixa de orar. Então é muito importante, gente, a gente orar. E o jejum, irmãos, o jejum, às vezes, é tão difícil fazer um jejum, né? Sacrificar a nossa carne. E eu, particularmente, eu sou bem ruim para jejum, não vou mentir para os irmãos, mas eu tenho conversado lá em casa, e a gente tem estudado, vendo pregações sobre isso, e jejum é uma arma poderosíssima também. A gente tem que aprender a colocar isso em prática, né? O Senhor nos ensina. Então, eu aprendi na prática, né,
o valor do jejum, como que é bom, como que é gratificante, como que o Senhor levanta ao nosso favor. E se a gente juntar as duas, oração e jejum, é uma arma, vira uma arma poderosíssima, os dois juntos, né? E eu queria dar um exemplo para os irmãos, está lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas 20, amém. 2 Crônicas 20, logo no versículo 2, fala o seguinte: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se em buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, aqui o rei Josafá se encontra numa situação desesperadora, né? Enviam o inimigo contra ele e ele não podia vencê-lo. Então ele vai e apregou um jejum. E todos começam a jejuar naquele propósito. E por mais que eles se assustaram com aquela multidão, com aquela dificuldade, às vezes nós assustamos também com certas dificuldades, com certas lutas, que a gente vem e falar assim: essa eu já perdi, já era. Eu venho falar para você que não é bem assim. Basta a gente buscar o Senhor, confiar nele, que ele vai dar vitória, não importa o tamanho. Josafá aqui fica desesperado, com aquela grande multidão que, né? Então ele vai, aprega um jejum e busca o Senhor. E logo aqui no versículo 8 ele diz: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu, Deus nos céus, pois és dominador sobre todos os reinos da gente, na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ou seja, aqui Josafá prega o jejum, e aqui ele já começa a orar ao Senhor, a buscar o Senhor. Então, a gente vai ver no desembolar da história que todos ali reunidos orando, né, jejuando, e o Senhor vai e responde a oração de Josafá, e o Senhor aqui faz algo diferente. Ele manda o rei pegar os levitas, começarem a adorar o Senhor. Você pode ler em casa que eles não precisaram guerrear. O Senhor foi lá e guerreou a guerra para Josafá. O Senhor foi lá, destruiu o inimigo, e eles nem precisou ir para o campo de batalha. Eles só ficaram louvando, adorando ao Senhor. Então, quando a gente encontrar-se com uma dificuldade, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, que o Senhor vai se levantar ao nosso favor. Você pode parecer que está tudo difícil, que está acabado, mas eu venho dizer para os irmãos que não. Fiquem de pé, né? Sejam obedientes à palavra do Senhor e comece a buscar, comece a orar, comece a louvar. Lá no serviço, lá tem um amigo meu que falou que lá no serviço, antes dele começar a trabalhar com a gente, que ele colocava louvor, né, para ouvir e tal, que aí o patrão chegava e falava: ó, tira essas músicas daí e tal, que eu vou ligar o Bluetooth no rádio aí. Ou seja, ele queria louvar, ele queria buscar o Senhor, mas o patrão, o pessoal do mundo lá, né, vinha e cortava isso dele. E eu vejo que ele passou por dificuldades, mas ele continuou louvando o Senhor. E quando eu converso com ele fica me contando as experiências dele, que ele tem com o Senhor lá. Eu fico maravilhado como que o Senhor tem trabalhado na vida dele. Tirou ele do mundo das drogas, né, tirou ele de uma vida totalmente errada, e ele continua firme, adorando, orando ao Senhor, jejuando, e isso é importante. Então, irmãos, quando a dificuldade aparecer, quando as lutas vierem, que você achar que a luta está pesada, está difícil, comece a orar, comece a jejuar, busca o Senhor, comece a colocar em prática,
tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós vamos ser mais que vencedores. Amém? E, eu queria falar com os irmãos, eu queria contar uma historinha para os irmãos, um fato que aconteceu comigo. Na escolinha bíblica, a Tássia falou que o cachorrinho dela pregava muito para o André, pastor André, e que o Senhor falou comigo através de uma galinha com pintinhos. Aí você vai falar assim, uma galinha? Uma galinha com pintinhos. Eu vou contar essa história para os irmãos. É o seguinte, chego eu um dia na casa da minha mãe, e chamei ela, estava na horta, ela tinha aguado as plantinhas dela, já estava sentadinha no sol lá, já tinha tratado as galinhas, e ela soltou a galinha dela, que ela tinha com uns pintinhos, tinha mais ou menos uns 10, 12 pintinhos, tudo amarelinho, tudo novinho, no máximo uns 3 dias. Aí sentei lá, do lado da minha mãe, e a galinha assim perto da gente, minha mãe jogou uma raçãozinha no chão, e a galinha ficou lá, ciscando na raçãozinha lá, comendo, os pintinhos tudo em volta, a galinha carcarejando lá, e os pintinhos piando de cá, aquele cococó, piu, aquela farra, o solzinho de manhã, está até bonito. Em certo momento, eu até esqueci que minha mãe estava falando comigo, foquei na galinha, os pintinhos, fiquei olhando ali, achei aquilo, fiquei maravilhado, os pintinhos tudo alegre, a mãe ciscando, tinha hora que ela ciscava assim, dava cada bicudo neles, aí sai que ditado que pé de galinha não mata pinto, vi na prova, não mata mesmo não, o pintinho saia rodando assim, já voltava, e a mãe ciscava e as juntava, aí de repente, o cachorro da vizinha deu um latido, a galinha na mesma hora que ela ouviu o latido, a galinha deu um carcarejado diferente, e naquele mesmo instante, todos os pintinhos calaram a boca, foi instantâneo, latido, galinha e o pintinho, o cachorro latiu, a galinha carcarejou, e os pintinhos todos ficaram calados, e todos levantaram a cabecinha, estava tudo lá, e na mesma hora eles levantaram e ficaram em silêncio, todos, achei que impressionante, foi assim, o latido, galinha, pintinho, rápido, aí a galinha observou, fiquei observando eles, a galinha olhou, viu que o cachorro estava longe, deu outro carcarejado e começou a festa de novo, falei, impressionante, hein? O que eu aprendi com isso? Que a mãe, a galinha, na mesma hora que ela ouviu o cachorro, ela falou, perigo, e deu o sinal, comando para os filhos, para os pintinhos, e todos obedeceram na mesma hora, instantaneamente, todos ficaram calados, e na hora que ela viu que o perigo passou, ela continuou, o que ela estava fazendo. O que eu aprendi? Às vezes, o Senhor fala com a gente, manda recado, filho, não é isso não, é aqui, usa o pastor, usa o irmão, usa gente de lá, sei lá, tem vários meios do Senhor falar com a gente, além da própria palavra do Senhor, e a gente não ouve, não obedece. Se nós formos obedientes igual os pintinhos, que instantaneamente obedeceu a mãe, ficou todos caladinhos, vai ver o que ia acontecer. E às vezes a gente quer ficar ciscando daqui, ciscando para lá, vai para lá, e a gente não está nem aí. Então, irmãos, se nós formos obedientes, igual os pintinhos foram, nós estaríamos muito bem hoje. Digo eu, que eu nasci aqui, para Cristo, me converti aqui, e fui ciscar por outros lados, e eu paguei um preço por isso, pela minha desobediência. Eu não obedeci, na época eu lembro, o pastor me avisou, falou, irmão, tem que vigiar, e eu não vigiei, não fui obediente, fiquei um tempo fora, tive momentos bons, mas o preço que eu paguei foi alto, senti na pele o preço da desobediência, e hoje eu estou aqui de volta, onde eu nasci, fico muito grato a Deus por ter me trago para cá de novo, me dado outra oportunidade. Então, irmãos, vamos ser obedientes à palavra do Senhor, vamos estar atentos
assim como os pintinhos estavam todos ali, né, piando daqui, dali, parecia que eles estavam desligados da mãe, parecia que eles não estavam nem para a mãe, eles queriam era comer, embora estavam ali tudo de cabecinha abaixo, tal, mas eles estavam ligados na mãe. Assim que a mãe deu o comando, na mesma hora eles obedeceram, e que nós possamos estarmos sempre ligados no Senhor, embora parecemos estar desligados, né, no nosso trabalho, no nosso afazer ali, né, agitado, igualzinho eu mexo com produção por empreitada, eu trabalho por empreitada, então eu chego no serviço, eu quero adiantar o meu serviço, para me acabar, se eu acabar na terça-feira eu posso ir embora, que minha semana está fechada, Deus. Então a gente é meio desorientado lá, a gente fala que é meio desorientado, a gente chega, pega uma peça, pega armação, pega um couro, pega uma pelúcia, cola, corta, costura, e nesse dia agitado que a gente tem, todos têm, né? Levanta, trabalha, chega em casa, almoça, criança para a escola, um chegando, um saindo, às vezes o marido está chegando do serviço, a esposa está indo, né? Igual a gente tem os horários da Marluvas, né? Uns chegam, outros saem, que eles têm tudo agitado, que a gente possamos até estarmos agitados com a nossa rotina, do nosso dia a dia, mas nunca desatentos com a voz do Senhor, sempre preparados ali, atentos, toda a direção que o Senhor nos dá, nós possamos falar, sim, Senhor, é aqui, então beleza, vou por aqui, porque o preço, se a gente desobedecer, vai vir, a cobrança um dia vai chegar pela desobediência, né? E, porque, já que eu usei o exemplo da galinha, é o seguinte, os pintinhos ficam ali perto da galinha, né? Mas se um pintinho sair fora, e ir embora, sempre tem o gavião que fica lá em cima olhando assim, só observando. Aquele que sair, se desviar, que se distanciar da mãe, aí será presa fácil, né? Lá no Divino, lá, onde é que o meu irmão, né, trabalha lá, tira leite, eu cheguei a ver já, o gavião passando com um pintinho na boca e indo embora, não vi pegar não, mas eu vi ele levando, ou seja, se distanciou da mãe, foi embora, o gavião veio e pegou. Assim somos nós, se nós começarmos a querer sairmos do caminho do Senhor, queremos andar pelos nossos próprios caminhos, o diabo está ali, ao nosso derredor, só esperando a primeira oportunidade para nos pegar. Então vamos ficar atentos, vigilantes, sempre orando, buscando ao Senhor, porque o diabo não vai perder tempo. Na primeira oportunidade, ele vai vir para cima da gente e vai vir com tudo. Muitas pessoas, né, não vigiaram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Conheço várias pessoas, aparentemente têm uma vida boa, mas o preço chega. Então, irmãos, vamos ficar atentos, porque o Senhor quer fazer com nós, igual a galinha faz com os pintinhos no momento de dificuldade, de chuva. Já viu quando chove? A galinha vai, abraça os pintinhos, tudo debaixo da asa, fica ali quietinha, paradinha, pode ser a chuva que for, ela fica quietinha. Impressionante, irmão. Ela não para onde é que vem enxurrada. Já reparou isso? Pode estar na horta ou fazenda, né? Geralmente as galinhas ficam soltas na horta, na fazenda ali. As galinhas vai e protege os pintinhos ali debaixo da asa. Você pode reparar, ali onde é que ela está, não vai descer uma enxurrada. E assim o Senhor quer fazer com a gente. O Senhor quer nos pegar, né? Nos acolher debaixo de suas asas, nos proteger, nos guiar. E às vezes nós somos desobedientes, nós somos teimosos, mas vamos deixar o Senhor, vamos ficar quietinhos debaixo das asas do Senhor, vamos estar sempre ali buscando a presença dEle e deixar o Senhor cuidar da gente, amém? E para finalizar, irmãos, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, um minutinho, amém, aqui, que o Senhor vem falar que a gente tem que colocar em prática, que a gente vai ser um homem prudente. Então vamos ser prudentes,
vamos estar atentos ao que o Senhor nos fala, vamos estar ali ligadinhos no Senhor, vamos buscar, porque nós vivemos nos dias maus, o Senhor está à porta de voltar, nós vemos os acontecimentos, nos últimos acontecimentos, tudo indica que o Senhor já já voltará, e que nós não possamos ser pegos de surpresa, porque eu creio que será muito triste, né, a gente saber que a gente esteve na igreja, a gente ouviu a palavra do Senhor, né, e que de repente o Senhor volta, leva a tua igreja, e a gente ficar para trás. Será terrível. A gente saber que a igreja subiu e a gente ficou, por poucos, mínimos detalhes, às vezes uma desobediência aqui, uma desobediência ali, né, que você deve pensar assim, mas isso, porque, irmãos, se a gente errar aqui para o homem, tem consequências grandes, consequências pequenas, né, é o famoso pegadinho, pecadão, mas para o Senhor não existe pecadinho pequeno ou pecadinho grande, tudo pecado. Se eu roubo pequena quantidade, o camarada rouba grande quantidade, é pecado. Para o homem, aqui na terra, é pequeno, é grande, né? Se você cometer um crime, dependendo do crime, você tem uma pena pequena, uma pena grande, mas para o Senhor, tudo é pecado. Então você pensa, isso aqui não tem importância. Não, tem sim. Se o Senhor está pedindo para você não fazer, se o Senhor te orienta a não fazer, então não faça, porque os dias são maus, os dias estão avançados, e vamos ficar ligadinhos no Senhor, vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, amém? E eu quero que os irmãos fiquem com essa mensagem no coração. Vamos ser crentes, não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Vamos ouvir aqui e vamos colocar em prática lá no nosso dia a dia, porque é lá fora é que vamos, né, ter uma vida abençoada. É lá no nosso dia a dia, é em casa, é no trabalho, até no momento de lazer, porque na igreja, irmãos, é fácil ser cristão aqui dentro. A gente põe a nossa melhor roupa, vem para a igreja, todo bonitão, mas lá fora, no nosso dia a dia, no secreto, lá onde é que ninguém vê, que nós temos que ter a nossa base firmes no Senhor, para poder resistir às tentações, às lutas, né, que os inimigos vai se levantar. Isso é fato. Amém? Quero chamar o pastor Carlos. Pastor, quando está começando a pregar é assim mesmo, mas depois tem que tomar o microfone na mão. Hã? Amém, irmão. Glória a Deus, né? Meu tablet. É. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Que benção, né? A gente tendo a oportunidade de ver o Vandinho estar aí, né? Já de volta para a glória de Deus, né? Tem mais de ano que ele está aqui na igreja, a gente voltou, né? Bem mais de anos. E agora sim, agora ele está podendo estar trabalhando na casa de Deus novamente para a glória do Senhor Jesus. Então, para nós é muita alegria de estar aqui hoje ouvindo o Vandinho pregar a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, né? E eu, assim, ali meditando ali dentro, ali, assim, de algo assim muito profundo, irmão, sobre Deus conosco, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção, vou ser ligeiro, porque hoje está frio, tem irmão olhando para mim, né? O Douglas está ali pedindo misericórdia, né? No capítulo 11, irmão, vai falar o seguinte, vai falar uma coisa muito profunda, versículo 16, capítulo 11 de Mateus, versículo 16, vai dizer assim: a que posso comparar esta geração? É semelhante à criança que se assenta nas praças e grita aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos e lamentações e não choraste. Pois veio João não comendo nem bebendo, e dizei: tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizei: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pela ação que
acompanha. Amém, irmãos? Então, isso aqui é uma palavra muito tremenda que eu estava vendo ali, que é o seguinte, irmão, você não precisa andar sobre a regra do que te julga. Eles sempre vão encontrar alguma coisa para falar, Adriana, que você... Entendeu? Eu vejo João Batista, ele não comia nem bebia. Mas aí a turma, ó, o cara é cheio de demônio, ele não está comendo nem bebendo, ele está cheio de demônio, esse cara tem demônio. Aí vem Jesus, que é o Filho do Homem, ele veio e ele, né, gostava de uma festinha, gostava de comer lá com os pecadores. Aí esse cara aí é comelão, beberrão, só fica com pecador, só senta com pecador. Então assim, irmão, aí a gente traz para a nossa vida atual, a gente fica assim tão preocupado com as pessoas ao nosso redor, que nós passa a viver, querer, a gente não consegue satisfazer, porque vai estar sempre uma pessoa falando que você é ruim. Vai ter pessoas que falam que você é bom, mas vai estar sempre uma pessoa querendo fazer uma crítica, né? Aí já entra lá no... Eu já até larguei para lá Instagram e Facebook, eu já nem sei mexer muito nessas coisas, mas você sempre vai ter uma pessoa te cutucando lá, querendo dar umas cutucadas em você, desmerecendo você, achando um defeito em você. Vai estar sempre isso, irmão. Porque olha bem, um não comia, que era João, ele não comia e nem bebia, então o cara tinha demônio. O outro comia e bebia, aí já era problema, porque ele estava envolvido com os pecadores. Mas Jesus veio para ficar no nosso meio mesmo, amém, irmãos? Para que? Para nos salvar, nos libertar do pecado e nos levar nós para o céu. Então, que nessa noite nós possamos colocar isso no nosso coração. Não podemos mais viver sobre a ótica das outras pessoas, sobre o pensar das outras pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: só quem sabe tatuar as lágrimas, Adriana, é você. Amém? O outro, meu filho, sabe não. Então a gente precisa ter esse entendimento. Amém? Tem muitas pessoas que eu vejo, tem muitas pessoas vivendo ansiosas nesse mundo, porque elas tentam viver algo que está acima delas, porque a crítica humana vai estar sempre aí querendo nos merecer, sempre querendo nos jogar para baixo. Mas é por isso que a gente tem que levantar a cabeça, igual o irmão pregou aqui nessa noite, com oração, com jejum, levantar a nossa cabeça e saber, olha, eu vou servir a Deus, eu vou bater, né, vou continuar a minha meta, né, continuar ali, andando, avançando e sendo feliz, porque se eu viver sob a pressão do povo, irmão, a gente vai viver sempre infeliz, sempre vai ter lágrimas nos nossos olhos, sempre vai ter um para falar, sempre vai ter um para comentar alguma coisa. Então a gente precisa fazer o quê? Ser de Deus, buscar o Senhor, clamar a Deus e ser feliz, porque as obras, elas vão aparecer. Com o tempo as pessoas vão falar, realmente eu achava, né, diferente, achava que era uma coisa e outra, porque às vezes tem pessoas que ficam inimigas da gente, ficam inimigas assim, ficam com inimizade conosco, sem nos conhecer, aí quando conhece, fala, não só pensava que você é tão diferente, né, tão diferente, mas por causa de quê, irmãos? Porque o mundo faz isso, fica aí, essa disputa, então nós precisamos ter esse entendimento hoje, sair daqui da igreja, sabendo de uma coisa, irmão, você não vai conseguir satisfazer todo mundo. Então, não sei porque Deus está falando com alguém aqui, mas Deus está falando com alguém. Deixa de se preocupar com o que o outro pensa de você. Preocupa com você mais, né? Preocupa em você estar bem. Tem muita gente depressiva com medo, porque, né? Eu tenho medo que o outro... Meu irmão, vai viver a sua vida, vai ficar tranquilo, deixa que o outro fale. O outro vai falar mesmo, né? O outro vai falar assim, né, Douglas? O Douglas nunca vai mudar. Isso aí, né? Nunca vai mudar, né? O outro vai falar, mas deixa falar, né? E o Douglas está sendo um exemplo aí, né? Ele falou que comprou uma caixa de bombom desse tamanho. Eu estou procurando essa caixa de bombom. No Deus, de ontem, de ontem para cá, nós estamos hiper preocupados. Que até hoje, alguém já viu essa caixa de bombom desse tamanho, irmão? Alguém pode me informar onde que comprou essa caixa aqui? Ele falou assim, no dia dos namorados eu dei uma caixa desse tamanho. Eu falei, uai, que isso, gente? Todo mundo ficou assustado aqui, todo mundo falou, senhora, você tinha que tirar essa foto. Tirar essa foto e mandar para nós, porque, uai, essa caixa desse tamanho até nós assustou. Foi ou não foi ele, ô Carlos? Ou não sei onde ele comprou aí? Oi? Foi na Shopee, né? Você me ajuda aí, Douglas? A caixa de bombom desse tamanho, mano. Ele brinca muito, né? Olha o tamanho da caixa de bombom, Adriano, olha. Tem bombom até hoje lá, olha. No dia dos namorados. É uma benção. Amém, igreja? Então a gente não podemos, de maneira alguma, irmão, viver pensando
agradar o outro, agradar o vizinho, agradar o familiar, agradar não sei quem, e às vezes você esquece de viver a sua própria vida, e aí você vive sob uma opressão muito grande, e quando você vive sob essa opressão, você passa a ser infeliz. Você passando a ser infeliz, você causa infelicidade em todo mundo que está à sua volta. Então deixa de viver sob pressão e começa a olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, e vive aquilo que Deus te chamou. Amém, irmãos? Nós, todo mundo, somos diferentes. A digital nossa não é igual nem ver, graças a Deus. Então você não precisa ser igual a todo mundo, não precisa viver como o outro quer. Porque muitas das vezes, irmão, a gente vivemos debaixo de uma lei legalista, que às vezes a pessoa não está vivendo nada daquilo, mas está te cobrando, né? Quer que você vive aquilo que ela nem consegue viver. Aí Jesus falou assim, que nem Tiago, o apóstolo Tiago escrevendo, ele falou assim: nem os nossos pais, eles conseguiram viver essa lei tão pesada, essa coisa tão terrível, eles não conseguiram. Agora, nós vamos impor sobre o povo agora, que está servindo o Senhor Jesus? Não tem como, não tem condição. O próprio Tiago, ele teve a noção, ele falou: olha, porque o nosso pai conseguiu viver sob essa pressão toda, agora nós vamos continuar transmitindo essa pressão para os outros, né? Olhando assim, começando a julgar um ao outro, começando a condenar um ao outro, é porque nós temos que viver assim, porque não, irmão, quem conhece nós é Deus, amém? E hoje Deus quer te abençoar, e hoje Deus quer derramar a bênção sobre a tua vida. Hoje Deus quer fazer você, sabe de quê? Uma luz, você ter uma palavra ali para alguém, na hora que aquela pessoa está mais ali caída no chão, você poder falar para ela: olha, Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. Irmão, nós precisamos ser mais amigos um do outro, amar mais as pessoas, nós temos que demonstrar na prática. Então hoje a gente vê muita teoria, e às vezes teoria até demais, que você olha e você fala: tem misericórdia, mas quando você vai pôr na prática, a pessoa não tem nada daquilo que a pessoa está falando. Você fica encurralado, né? Eu costumo falar assim, né? Misericórdia, né? Eu tinha um medo de correr tremendo, né? Aí graças a Deus que o pastor Ramon foi trabalhando na minha mente, assim, devagarzinho. Eu gosto muito do pastor Ramon, que foi trabalhando na minha mente, né? Eu ia correr, tinha que correr de calça jeans. Aí ele falava, o Ramon foi falando, foi modelando, foi devagarzinho. Agora hoje já corro de bermuda. Não, pera, misericórdia, me ajuda aí, ué. Hoje eu coloco um tênis, o que é isso aí? Não, porque eu tinha medo dos outros, irmão. As pessoas, se eu correr de bermuda, os caras o que eles vão falar? Ah, ele é o pastor correndo de bermuda. Eu falei: que isso, está doido? Eu estou misericórdia. Eu já fui na praia, irmão, já tive coragem de nadar de calça jeans não, eu tenho misericórdia, só Jesus na calça. E de blusa social, camisa social, já fiz uma besteira dessa, irmão, já. Por causa de quê? Com medo dos outros. Podia estar aproveitando o maior ali, eu acho que eu estava pagando o maior mico. Se fosse hoje, irmão, ainda bem que nessa época que eu fiz isso, não tinha esse negócio de Instagram, não tinha Facebook, senão eu estava enrolado. Senão hoje eu era piada, hoje eu estava, sabe, comendo, que alguém filmava, jogava, hoje eu estava aí, ó, graças a Deus naquela época. Então, por causa de quê, irmão? Com medo. Então eu não vivia, não conseguia viver sob uma pressão. E com o tempo a gente percebeu que nada disso, irmão, influencia na salvação. Nada disso influencia na salvação. Sabe o que influencia na salvação, irmão? É você ser bom, praticar a justiça de Deus, cuidar da sua família, estar do lado ali com aquelas pessoas que Deus colocou junto com você. Amém? Deus colocou junto com você ali, você luta, abraça, fala aqui, ó, Deus colocou, você é presente de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Presente de Deus, né? Há coisas que na nossa vida nós temos que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão. Né? Você poder recomeçar a sua nova vida, Deus ali do seu lado, te ajudando a você recomeçar, né? Você levantar de novo, se colocar de pé e falar: não, Deus é comigo. Nós precisamos acordar, irmão, porque senão nós vamos continuar chorando, derramando lágrimas, nós vamos continuar sofrendo, e Jesus falando assim: eu estou aqui para te abençoar, mas vocês ainda continuam fazendo ainda, buscando ainda dor, ainda é, não é? Eu lembro da irmã Adriana dando injeção na turma aí, né? Fácil não, né, Adriana? Adriana, vou parar de fazer os outros chorar, agora é só na fisioterapia, aí dói mais, aí que a pessoa chora, né? Aí que a pessoa pede misericórdia. Mas o que é, irmãos, que a gente tem que pôr no nosso coração hoje? É de viver dia após dia, faça do seu dia o melhor, amém, irmãos? E as pessoas que estão em sua volta, tenta fazer o melhor para elas. Quando você chegar lá no céu, lá, irmão, você chega tranquilo, chega em paz, chega, né? Você faz o seu melhor,
Não é fazer o impossível, não, porque o impossível pertence a Deus. Tem gente que gosta de fazer impossível. Aí ele acaba não vivendo para ele, né? Tem pessoas que ficam ali querendo fazer o impossível para o outro. Está vendo que o outro não quer, mas ele quer. Não, eu tenho que tentar. Deus colocou no meu coração. Não tem nada de Deus, mas daí a pessoa começa a querer achar que é Deus e fica ali, acaba vivendo, acaba perdendo tempo ali. Não, faz o seu melhor. A pessoa aceitou, amém. Se não aceitou, vai tocar a sua vida. Continua no corredor aí, né? Tem que fazer parte da corridinha aí, nós estamos na corridinha aí, né? Onde a Tamara foi, né? A esposa está lá com o pé para cima assim, ó. Torceu o pé, tem misericórdia, que um dia vai lá na Adriana, na fisioterapia. Mas assim, ó, temos que ser felizes, amém, igreja? Vamos ser felizes, vamos viver uma vida como se condiz que nós somos servos de Deus. Tem muita gente, irmão, que tem um Pai maravilhoso que é o Senhor, mas parece que nós temos um Deus mais severo do que tudo na nossa vida. A pessoa vive sob um castigo muito grande, um chicote muito grande, ela não consegue ser feliz, né? É porque ela se cobra demais, ela perfeita é só Deus, irmão. Nós, na nossa perfeição, Deus olha assim e fala, coitadinho, né? A nossa perfeição, mesmo que você olha e você está querendo criar uma ótica de perfeição, irmão, você acaba errando, porque não tem como você ter uma ótica de perfeição. Agora Deus é perfeito, e é bom que Ele nos ama, a misericórdia dEle todo dia se renova. Toda manhã ela levanta, Gisele, e fala assim, estou renovando a misericórdia na tua vida hoje, aleluia, toda manhã, isso que é maravilhoso, amém?